Após ouvir a conversa entre Daniela e Karen, Memo finalmente se aproxima, cumprimenta as duas e informa que já deixou as plantas na casa dos Altamiranos. Daniela agradece e gentilmente o dispensa por hoje. Assim que Memo se afasta, Karen percebe que Daniela se mostra inquieta com a presença dele. Daniela pede que Karen pare de ser tão imatura. Karen responde que quem parece uma adolescente de 15 anos que acabou de dar o primeiro beijo a Daniela. Daniela pede máxima discrição de Karen. Ela garante que Daniela pode confiar nela e sugere que, ao invés de se irritar, aproveite a oportunidade para dar uma lição em Fausto utilizando o caminhoneiro. No departamento de inspeção sanitária, o responsável comunica a Macário que Fausto já esclareceu tudo, mas não compreende o real motivo de Macário querer prejudicar a esposa. Macário explica que não deseja fazer mal a ela, mas Amparo é teimosa e não aceita vender o restaurante. O agente, com um sorriso sarcástico, observa que ela não irá vender a menos que o negócio seja fechado. Ele então esclarece que o problema do alvará vencido pode ser facilmente resolvido, bastando pagar uma multa. Em seguida, pergunta se Macário está disposto a fazer o necessário para garantir o fechamento do restaurante. Macário responde afirmativamente. O homem informa que fará uma visita surpresa para inspecionar o local, mas que isso dependerá de Macário cumprir sua parte para que tudo ocorra como combinado. Mais tarde, Macário afirma à amante por telefone que está fazendo tudo por eles também e promete que em breve ela terá a casa dos seus sonhos. Ele esconde uma caixa misteriosa na cozinha do restaurante. Quando Amparo chega e pergunta o que ele está fazendo, Macário responde que estava procurando detergente para lavar a louça. Amparo, aproveitando-se da ajuda do marido, sai para conversar com Memo. Memo dá a Úrsula um vestido feito por Jerusa e comenta que, se ela gostar, Jerusa poderá confeccionar o vestido de noiva. Úrsula acha o vestido bonito, mas afirma que não é do seu estilo. No entanto, ela decide explicar a Jerusa como gostaria que fosse seu vestido de noiva, quem sabe para encomendar com ela. Memo fica contente com a decisão de Úrsula de dar uma chance a Jerusa, e Úrsula admite que também faz isso porque Jerusa é babá de Isabela. Ela pergunta se seria possível que Isabela fosse dama de honra com Zé Maria como pajem no casamento deles. Memo adora a ideia e Úrsula pede que Memo avise Jerusa para falar com ela e acertar todos os detalhes, sugerindo que seria ótimo se ela trouxesse Isabela. Úrsula pergunta o que Isabela achou do presente que enviou e Memo responde que ela adorou. Úrsula, satisfeita, pergunta se a menina mandou um beijo para ela e Memo confirma que sim. Ele se surpreende com o interesse de Úrsula por Isabela. Em seguida, ele recusa um beijo dela. Surpresa, Úrsula pergunta o que aconteceu e Memo alega estar muito cansado do trabalho, dizendo que vai tomar um banho. Amparo pergunta a Memo se ele já conversou com Daniela sobre o que aconteceu entre eles. Memo responde que estão se comportando como se nada tivesse ocorrido. No entanto, ele admite ter ouvido uma conversa entre Daniela e sua amiga, em que Daniela revelou que está começando a sentir algo por ele, deixando Amparo preocupada. Mergulhada em seus pensamentos, Daniela não responde aos chamados de João e ele pergunta o motivo de tanta preocupação. Daniela explica que estava refletindo sobre o trabalho e em seguida questiona como foi o treino dele. João revela que estão a poucos passos da competição regional. Ela confirma sua presença e a de Isabela e pergunta como estão as coisas com Gabi. João responde que a cada dia sente-se mais atraído por ela. Daniela comenta sobre a família de Gabi, destacando a forma como todos são solidários e carinhosos entre si. Quando Fausto chega e tenta cumprimentá-la, Daniela evita o beijo e pergunta como foi o trabalho. Fausto, visivelmente intrigado, conta que a recepcionista pediu demissão. Juntos, eles decidem ir ver Isabela, enquanto João permanece pensativo. Amparo repreende Memo por ter deixado Daniela confusa. Ele, por sua vez, admite que também está perdido em relação a ela. Amparo acusa Memo de ser o responsável por bagunçar a vida de Daniela, ao se envolver no casamento dos pais adotivos de Isabela. Ela enfatiza que mais importante do que tudo é garantir um lar estável para Isabela e que Memo está desestabilizando a situação. Memo então afirma que é o primeiro a se sentir mal com tudo isso. Amparo lembra que Memo complicou ainda mais ao não ter sido sincero desde o início, revelando ser o pai biológico de Isabela. Ela acredita que o beijo que aconteceu complicou ainda mais as coisas. Memo tenta se defender, dizendo que ele e Daniela são adultos e que o beijo foi consensual.
Amparo, no entanto, destaca que ele é um homem de princípios e deveria ter respeitado Daniela, sem contar que ela ainda não sabe que a filha dela carrega o sangue de Memo. Amparo então pergunta se Memo está começando a se apaixonar por Daniela e ele, visivelmente emocionado, admite que sim. Léo chega no momento, surpreso, e questiona o irmão sobre o que acaba de ouvir. No restaurante, Gabi atende às mesas enquanto Humberto percebe que Macário está distraído. Ela se aproxima de um agente sanitário que anuncia que veio realizar uma inspeção de rotina no estabelecimento e precisa discutir sobre algumas irregularidades com a proprietária. Gabi e Humberto ficam preocupados enquanto Macário tenta disfarçar. De volta ao assunto sobre Daniela, Leonardo exige uma explicação de Memo sobre o que sente por ela, enquanto Amparo tenta manter a calma. Léo, porém, avisa que isso pode se tornar um grande problema. Memo revela que ele e Daniela se beijaram, o que provoca críticas de Amparo, que considera um erro ele ter se apaixonado por Daniela. Memo defende seus sentimentos, argumentando que não conseguiu evitar o que sente, especialmente pela maneira como Daniela se dedica a Isabela. Amparo concorda que Daniela é uma mulher admirável, mas lembra que em apenas 3 semanas Memo vai se casar com Úrsula e pergunta se ele está disposto a desistir disso. Léo destaca que a situação já era complicada com Memo sendo o pai biológico de Isabela, mas agora tudo ficou muito mais difícil. Memo admite que está confuso e Amparo alerta que Isabela será a maior prejudicada pelos erros de Memo. Nesse momento, Gabi chega apressada procurando por Amparo e a leva até o restaurante. Macário entrega os papéis ao inspetor, enquanto Humberto garante que tudo estará em perfeitas condições. Amparo chega, se apresenta ao inspetor e o convida a experimentar um tamale. Macário prontamente se oferece para pegar a refeição. Na cozinha, ele coloca um parafuso na comida do cúmplice, depois pega a caixa escondida e solta vários ratos sobre a mesa. Macário entrega o prato ao inspetor, que ao descobrir o parafuso deixa Amparo e Humberto estupefatos. Nesse momento, todos os clientes começam a gritar assustados com os ratos invadindo o local. Amparo abre os braços sem saber o que fazer, enquanto Léo questiona Memo sobre como Úrsula reagirá ao saber que ele e Daniela estão trocando olhares mais intensos. Memo reconhece que a noiva tem se comportado de maneira exemplar e até enviou um presente para Isabela. Ela também o acompanhou toda a noite na sala de espera do hospital, aguardando notícias da menina. Léo, curioso, pergunta por que Úrsula está se comportando assim e Memo revela que ela disse estar começando a gostar de Isabela. Memo admite que tem vontade de contar toda a verdade para Úrsula. Léo incentiva o irmão a falar a verdade, acreditando que Úrsula entenderia que Memo está fazendo tudo por sua filha. Léo começa a perceber que os ciúmes de Úrsula têm algum fundamento. Memo, por sua vez, sente-se confuso e receia cometer um grande erro. Léo lembra que tanto Memo quanto Daniela são comprometidos. Memo admite que sua mente entende isso, mas seu coração não obedece. Léo aconselha Memo a eliminar esse sentimento quanto antes que se torne algo mais intenso. Lupe chega ofegante para informar aos tios que o restaurante está sendo interditado. Do lado de fora, Amparo pede ao agente que não tome tal atitude, mas ele responde que o restaurante está oficialmente fechado. Memo tenta argumentar que isso é um erro, mas o agente explica que encontrou um parafuso enferrujado na comida. Humberto garante que nunca algo assim aconteceu antes. O inspetor então questiona sobre os ratos encontrados, alegando que o estabelecimento está operando em condições insalubres. Amparo, sem entender, insiste que sempre manteve o restaurante muito limpo. Lupe confirma o cuidado que sua mãe tem com a higiene. Memo sugere que chamem profissionais para limpar e desinfetar o local, mas o inspetor responde que isso deveria ter sido feito antes. Além disso, a licença do restaurante está vencida há 5 meses. Amparo, surpresa, encara Macário. O inspetor acredita que o restaurante não poderá ser reaberto por um bom tempo. Enquanto Memo abraça Amparo, Humberto começa a passar mal. Na mansão, Fausto joga com Isabela, que comemora ao ganhar a partida. Daniela pede que ela descanse. Isabela então expressa o desejo de ter um irmãozinho e sugere que seus pais adotem uma criança. Amparo, indignada, afirma que isso é injusto e o inspetor a adverte para não tentar violar os lacres, alertando que isso configuraria um crime mais grave. Humberto explica ao inspetor que o restaurante é parte essencial da história da família, fundado com muito esforço por sua falecida esposa e mantido com dedicação e sacrifício por sua filha. O
O inspetor enfatiza que as infrações não podem ser negligenciadas. Humberto defende que sua esposa preparava cada prato com extrema dedicação, implorando ao inspetor que reflita cuidadosamente antes de encerrar as atividades do restaurante. Com lágrimas nos olhos, Léo desabafa que fechar o restaurante é desonrar a memória de Martina. Memo assegura que a clientela é fiel há anos e pode atestar a qualidade da comida. De maneira cínica, Macário solicita ao inspetor que reveja sua decisão, mas o homem insiste que apenas cumpre a lei e se retira. Humberto passa mal e desmaia, deixando todos alarmados. Fausto comenta com Isabela que caso ela tivesse um irmão, teria que dividir tudo, inclusive a atenção dos pais. Daniela o repreende, mas ele alega estar apenas sendo honesto. Isabela, por sua vez, afirma que não precisa de tantos brinquedos, enquanto Daniela explica que compartilhar pode ser algo divertido. Fausto, porém, insiste que aquele castelo já tem sua princesa. Daniela promete à filha que conversará com Fausto sobre o assunto. No hotel, Úrsula, enquanto se veste após um momento íntimo com César, alerta para que ele não cometa seus assaltos nas redondezas, pois pode ser reconhecido por algum cliente do restaurante. César, confiante, garante que sabe se cuidar e cobra seu pagamento. Úrsula explica que Macário tem um plano em andamento e que o dinheiro estará disponível em poucos dias. Antes de sair, ela avisa que foi a última vez que estiveram juntos. Em seus pensamentos, no entanto, Úrsula planeja engravidar de Memo. No restaurante, Amparo grita aflita pela demora da ambulância. Humberto recupera os sentidos, mas se recusa a ir ao hospital, alegando que há problemas mais urgentes a resolver. Amparo, preocupada, pede ao pai que não seja teimoso, enquanto ele é levado para o quarto pelas netas. Memo pede que Leonardo chame um médico para avaliar o estado de saúde de Humberto. Macário tenta confortar Amparo com um abraço. Quando ela o confronta sobre o pagamento da licença do restaurante, ele garante que já quitou a dívida e Memo os observa. João informa a Sebastian que está indo visitar Gabi e Sebastian se prontifica a acompanhá-lo. Ao ouvir que Lupita não quer vê-lo, Sebastian sugere que pode esperar no carro, mas insiste em confirmar se esse mal realmente existe. João se recusa a ajudá-lo a se tornar um perseguidor e Sebastian então pede que João envie uma foto caso encontre com o mal. Enquanto Lupita e Gabi colocam Humberto na cama, Lupita vai buscar água e Gabi aproveita para perguntar como ele está se sentindo. Humberto, observando a neta, comenta que ela sempre foi a mais cuidadosa da família. Gabi responde que eles são tudo para ela. Humberto sugere que ela pense em estudar enfermagem ou medicina, elogiando seu talento para cuidar das pessoas, mas Gabi brinca dizendo que o desmaio deve ter realmente afetado o avô. No quintal, Zé Maria joga bola até ser interrompido por Lupita, que pede silêncio, explicando que o avô está com o coração fragilizado, mas assegura que ele vai melhorar. Preocupado, o menino pergunta à sua tartaruga uma maneira de ajudar Humberto e lembra-se da história contada por Sebastian sobre um imperador chinês que curava suas doenças comendo pó de casco de tartaruga. Ele então olha para a Tamborina com tristeza. No restaurante, Úrsula fica incrédula com o fechamento do local e encara Macário com desconfiança, lembrando que nunca enfrentaram algo assim antes. Memo concorda, apontando que sua irmã sempre foi extremamente cautelosa ao preparar os pratos. Macário, no entanto, atribui os problemas à distração de Amparo com o projeto de seu livro de receitas. Ao ver Amparo se aproximar, Úrsula lamenta a situação e pergunta como ela está. Amparo, desanimada, diz que está mal, pois examinou os tamales um por um e não encontrou nada errado. Com cinismo, Macário comenta que justamente o tamale do inspetor estava com um parafuso e menciona que o pagamento do alvará não consta, afirmando que estão sendo tratados de forma injusta. De repente, um rato aparece e Úrsula grita. Amparo se defende, dizendo que a dedetização foi feita há menos de um mês. Memo sugere que, em vez de se lamentarem, devem buscar uma solução para reabrir o restaurante, mas Amparo acredita que não será tão fácil e decide verificar o estado de Humberto. Memo acompanha a irmã. Úrsula segura o rato pelo rabo e, ironicamente, parabeniza o tio por sabotar o restaurante, alertando que agora resta a parte mais difícil. Macário, pegando o rato, promete resolver a situação. Zé Maria entra no quarto de Humberto aos prantos, segurando Tamborina, e conta a história do imperador chinês que curava doenças com casco de tartaruga.
Humberto, sereno, responde que não vai comer a tartaruga e que o que realmente o faz se sentir melhor é perceber a bondade do neto. Ele afirma que Zé Maria tem um coração de ouro herdado de Martina e expressa seu orgulho por ele. Sorrindo, Zé Maria responde que ele e Tamborina também o amam, mas pergunta se o avô tem certeza de que não comerá a tartaruga. Humberto, rindo, pede que o menino leve Tamborina de volta para o seu lugar. Daniela comenta com Fausto que está refletindo sobre o que Isabela disse, mas ele sugere que ela não dê tanta importância ao assunto. Daniela relembra a emoção que sentiu durante cada uma de suas gestações, afirmando que esperar por um filho foi uma das maiores alegrias de sua vida, embora também tenha sido uma experiência repleta de desafios. Fausto admite que também sonha em ter um filho biológico, mas Daniela expressa gratidão por terem Isabela e acredita que este não seja o momento certo para assumirem a responsabilidade de mais uma criança. Fausto concorda com a esposa, garantindo que Isabela vai superar a situação. Ele se despede com boa noite e se vira para dormir, comentando que o dia seguinte será cheio de trabalho. Enquanto isso, o médico informa que o coração de Humberto começa a apresentar sinais de desgaste e recomenda que ele realize alguns exames o quanto antes para um diagnóstico mais detalhado. Ele também orienta que Humberto reduza o consumo de sal e gorduras. Memo assegura que levarão o pai ao laboratório no dia seguinte e Léo brinca que, se necessário, usarão o guincho de Úrsula para arrastá-lo até lá. Amparo, preocupada, insiste para que Humberto comece a melhorar a alimentação imediatamente. Humberto responde que isso faz se sentir velho. O médico se despede, avisando que após os resultados dos exames será marcada uma consulta para discutir os próximos passos. Humberto tenta tranquilizar os filhos, dizendo que já se sente melhor e que esses exames talvez nem sejam necessários, especialmente considerando os custos. Ele destaca que com o restaurante fechado, todos precisarão economizar para enfrentar essa fase difícil. Amparo insiste que a prioridade é garantir a saúde do pai, para que possam tê-lo com eles por muitos anos. Memo afirma que pode usar suas economias para ajudar, mas Humberto recusa, lembrando que esse dinheiro é destinado ao casamento do filho. Amparo também oferece o valor que tem guardado, mas Humberto a proíbe de tocar no dinheiro reservado para os estudos de Lupita. Ele lembra ainda que precisam pagar as multas para regularizarem a licença do restaurante. Nesse momento, Macário se aproxima e começa a escutar a conversa escondido. Amparo comenta com a família que se o dinheiro não for suficiente para cuidar de Humberto e reabrir o restaurante, eles talvez tenham que vender os terrenos, embora isso parta seu coração. Ao ouvir isso, Macário demonstra satisfação.